Nós, irmãos, vamos à palavra nessa noite, não é? E vamos tratar do tema de oração. Falamos quinta passada sobre a oração eficaz, e nessa noite, sobre o tema de oração, a gente encerra essas duas pregações sobre esse tema. Depois ouviremos outros, não é? Pastores, a gente vai dar uma parada, um intervalo, não é? Pelo menos de uma ou duas quintas sem eu pregar, e vamos ouvir os pastores de casa e quem sabe até alguns irmãos também que têm a palavra. Não é sempre bom ouvir diáconos que pregam, né? Irmãos que têm palavra. Aqui nós não temos. Eu geralmente, obviamente, né, como pastor titular, preciso estar muito mais em evidência, mas me sinto também, sou de fato abençoado quando outros pregam, né? Então, abra a sua Bíblia junto comigo em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Esse texto tão conhecido. Nós vamos então trabalhar com o tema nada de ansiedade, tudo em oração. Nada de ansiedade, tudo em oração. Filipenses 4, 6 e 7. Eu lerei a revista atualizada, a ARA, de Almeida. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, aqui lida a tua palavra, te pedimos, ó Deus, que a tua graça seja sobre mim e sobre os teus servos. Eu que tenho uma missão agora, Senhor, de transmiti-la, e os teus servos que terão agora a oportunidade de ouvir. E todos nós, Senhor, sejamos cumpridores da palavra. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quero só reiterar, a título de contexto, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso, né? E ele escreve essa carta à igreja de Filipos para agradecer uma oferta que a igreja fez e enviou para ele. A igreja em Filipos mobilizou-se e levantou essa oferta e enviou para o apóstolo Paulo. Então ele agradece. Um dos motivos da carta é agradecer. E também agradecer porque esta igreja enviou Epafrodito para estar com ele na prisão, visitá-lo, né, na prisão. Então, em linhas gerais, a carta aos Filipenses foi motivada por esses dois aspectos, mas ela trata, irmãos, de outros temas, dentre eles a oração. E nós lemos aqui. Se temos algo a frisar, além disso, da carta aos Filipenses, é que é uma carta essencialmente cristocêntrica, ou seja, o apóstolo Paulo, ele foca nessa carta a essência de Cristo Jesus. Então, ele, lá do capítulo 1 até o último capítulo, ele foca em Cristo, como é natural das cartas paulinas, mas nessa ele deixa isso muito claro em relação a Jesus Cristo. E existem 3 palavras-chave nestes versículos que lemos, esses 2 versículos tão conhecidos. A primeira, naturalmente, é ansiedade, a segunda é oração e a terceira é paz. São 3 palavras-chave. Quem já cursou
a academia, como chamamos, né, um curso universitário, um curso de graduação. Alguns professores pedem o chamado fichamento, né? E no fichamento eu lembro de que era necessário nós destacarmos palavras-chave daquele texto, né? Era um desafio, porque você tinha que ler mesmo o texto todo, para você destacar ali as palavras, porque o professor já conhecia de cor, parece que salteado. Então, as palavras-chave nesse texto aqui são essas: ansiedade, oração e paz. São 3 palavras que o apóstolo Paulo destaca. E o primeiro ponto a ser destacado, voltado para a ansiedade, e nós aproveitamos o versículo, né, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, nada de ansiedade. Tá certo? É o primeiro ponto a ser destacado aqui para nós, como foi para os ouvintes do apóstolo Paulo, lá a igreja em Filipos, para nós também. Nada de ansiedade. E o versículo 6 é muito claro quando diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, por nada, não é? E a palavra ansiedade, eu vou ser um pouco mais econômico na explanação, porque o pastor Flávio, há umas quintas atrás, não é? Atrasado, então, há 15 dias atrás, tratou, inclusive com dados, né, em relação à ansiedade. Então, o meu foco, não apenas por isso, mas não é porque seria mesmo na oração. Mas a ansiedade, nós sabemos que ela traz a ideia de estar sufocado, não é? Por isso que não é em vão que tem esse radical, não é? Ânsia, um sufocamento, chega até a ter os estudiosos da língua, a estrangulamento, né? Então, é a ideia de alguém que está sem oxigênio. É como cortar o oxigênio da pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Então, é alguém ansioso, né, na percepção da palavra, é alguém que está sem conseguir respirar, com sufocamento, não é? Com uma ansiedade e tal que provoca essas sensações. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. É claro que existem outras doenças, mas a ansiedade é detectada, não é? Hoje, inclusive, não são poucas as pessoas, antes já existia e depois de um período de pós-pandemia, sendo, né, afetadas pela chamada crise de ansiedade. Não são poucas, né, as pessoas que, elas, de uma hora para outra, ficam com aquela sensação como se o coração fosse explodir e não tem uma explicação no momento. Então, é fruto esse tempo, dessa era que nós estamos passando. E a ansiedade, ela atinge adultos, crianças, não é? Atinge gente de diversas condições econômicas, financeiras, diversos países, porque se pensa alguém que os países mais abastados, não é? Tido como, é uma classificação lá tradicional, não se faz mais hoje, mas chamados países desenvolvidos, né? Ninguém tinha ansiedade porque se tem uma condição financeira boa, é engano. Porque em países, não é, que justamente têm uma condição financeira boa, nós temos índices de ansiedade e até, lamentavelmente, de suicídio, índices altos em relação a isso. Então, a ansiedade, irmãos, é esse bicho-papão, né? E os estudiosos trabalham com a ansiedade com 2 tipos. É claro que, se você for ler, existe de 4 a 7 tipos, segundo a psicologia. Mas Gary Collis, que é lido pela pastorada toda, por nós pastores, é um livro de cabeceira, aconselhamento cristão, não é? Um livro da grossura assim da Bíblia, mas que ele trabalha e depois fez uma revisão. Ele diz que a ansiedade que é natural. Ela é uma ansiedade natural, é uma preocupação natural. Ela está dentro de um nível
que é aceitável, e nós somos humanos. Mas existe também uma ansiedade que é excessiva. Ela está além do limite da naturalidade, daquilo que é humano. E é bom saber disso, porque o apóstolo Paulo, ele exercendo o final, o ofício do seu pastorado, ele experimentou uma preocupação boa, correta. Uma preocupação em relação às igrejas, não é? Ou à igreja que ele tinha organizado. Veja os irmãos em 2 Coríntios 11, 28, ele diz lá, escrevendo essa carta, ele informou aos coríntios que, além das outras dificuldades que enfrentara, lhe pesava diariamente o quê? A preocupação com todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com todas as igrejas. Agora, qual era a preocupação do apóstolo Paulo? A preocupação era do cuidado, era a preocupação zelo. É a preocupação que a mãe ou o pai só dorme quando o filho chega da universidade ou do curso. Não é? É a preocupação daquela viagem que o filho já é casado, já deu 2 netos, 3 netos, mas quando diz, mãe, vou viajar. Não é? Aí a mãe fica ali, fica preocupada naturalmente, não é? Com aquele homenzarrão, mas é mãe, não é? Então o coração de mãe fica. Então são preocupações naturais e existem preocupações excessivas, não é? Não se trata aqui, irmãos, esse versículo 1, de um conselho, tá certo? Porque uma das coisas que a Bíblia não se preocupa, e nós precisamos ler sempre, não é a Bíblia dando apenas um conselho, mas é dando ordens. Aqui há um imperativo. Note os irmãos, a forma verbal que foi colocada, não andeis o quê? Ansiosos. Então está numa forma imperativa. Não é? Ela não está dando aqui um conselho. Ela não está aqui trabalhando naquilo que você deve fazer ou não, se você quiser, não. É uma ordem. E essa ideia de não andar ansioso é importante para que a gente tenha de que esse andar aí traz justamente a ideia de uma vida ansiosa. Não estejais inquietos, em outras versões tem, não é? Tem gente que está muito quieta, não é? Os corações inquietos, não é? Hoje, a inquietação, às vezes a pessoa está parada, mas lá dentro está um turbilhão. Quem sabe tem gente assim, não é? E eu confesso aos irmãos que em alguns momentos eu passo isso também. A gente está ali parado, mas a mente não para. Lá dentro há uma série de implicações que a gente fica pensando, a nossa mente divaga. Então, essa ideia de não andar, essa ordem, não é? De não andar ansioso, é ter a postura de quietude. Não fiquem preocupados excessivamente, não é? Não tenho excessivamente, mas eu já coloquei aqui para os irmãos os 2 pontos de uma coisa e outra. Não vivam preocupados com coisa alguma, excessivamente. Então, é essa a mensagem que o apóstolo Paulo coloca nesse versículo 1, desse versículo 6 que lemos, não é? Em relação à ansiedade. Então, nada de ansiedade, nada. Agora, tudo em oração. Tudo em oração. Irmãos, oração não é tudo. Essa é uma frase minha, viu? Uma das poucas frases que eu estou criando. Procurei ainda na internet, botei pelo menos para o Google e não tem nenhuma. Então, eu vou patenteá-la antes que alguém pegue. Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração. Por que é importante? Quando pensei e trouxe o subtema de tudo em oração. Não é tudo é oração. Tudo é oração? Não. Tudo em oração. Porque nós precisamos entender que oração não é tudo. Quem é tudo na nossa ideia de plenitude? É Deus. Ele é que é o pleno potenciário. E cuidado nós para não fazermos a leitura, não é? Do panteísmo que diz que tudo é Deus. O copo é Deus, não é?
A árvore é Deus, qualquer objeto da natureza, ser da natureza é Deus. Então, por isso que hoje nós vemos movimentos, né? Que a gente olha de cá meio estranhos, mas eles endeusam, né, a natureza. São termos, né, que têm surgido aí baseados em ideologia. Então, na realidade, a oração não é tudo. Esse sentido aqui também é para que saibamos de que a oração ela tem o seu poder, mas ela não tem o seu poder plenipotenciário por ela mesma. Ela tem o poder plenipotenciário de Deus, que utiliza-se da fonte, do recurso da oração como resposta para chegar até nós. Então, não é a oração que é toda poderosa, é o nosso Deus que ouve a oração que é todo poderoso. Entendido isso, irmãos? Para que a gente não fique dizendo, olha, a oração vai resolver tudo. A oração aqui, eu estou doente, vou orar e vou ser curado. Eu estou aqui com dificuldades financeiras, com a minha oração vai resolver tudo. Como se fosse uma varinha, né? E nós não cremos em varinha de condão, né? Isso é lá nos mitos infantis, né? Dentro do pensamento infantil, das narrativas infantis. Então, não acontece assim. Agora, ela tem o poder. E nós devemos levar tudo em oração. Petições, irmãos, que o apóstolo Paulo coloca aqui, o versículo 6, inclusive, ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é? Aqui ele enfatiza, irmãos, o apóstolo, a natureza específica dos nossos pedidos ao Senhor. Não é? A natureza específica. E aí a gente retorna à quinta-feira passada. Dos pontos da oração eficaz de Ana foi a especificidade. Ela não chegou diante de Deus cheia de arrudeios, não. Ela chegou e disse, Senhor, eu quero um filho, e ainda especificou, né, o gênero. Eu quero um filho, eu preciso de um filho. Então, aqui o apóstolo Paulo, com petições, pedidos, em outra versão, ele traz essa natureza específica. E no aspecto de que sejam conhecidos diante de Deus, não é porque Deus não conhece as nossas petições, não, ou as nossas necessidades. Engano alguém que pensa que Deus não conhece. Ele é onisciente. Ele conhece, mesmo que a gente não expresse. Aí alguém perguntou, e por que orar, ou para que orar, se Deus já sabe tudo? Qual é a utilidade da oração? Não é? A utilidade da oração, irmãos, está justamente porque Deus disse que era para pedir. Através de Cristo Jesus, isso é muito claro. Pedir. Então é para pedir. Pedimos também como um exercício de fé. Tá certo? Não para lembrar Deus, não para falar a Deus as coisas, não para dizer a Deus a sua situação, porque Ele já lhe conhece muito mais do que você se conhece. Então, oração aqui não é porque Deus não as conhece. O termo aqui, sejam conhecidas diante de Deus, a ideia do termo grego significa diretamente diante dEle. Em outra expressão, cara a cara com Ele. Não é? Cara a cara. Então, fazer conhecida diante de Deus é você estar diante de Deus, face a face com Ele. Irmãos, é muito profundo. Porque a gente olha na história de Israel, quem é que falava com Deus face a face? Era Moisés, que eu lembro, né? Lá no Sinai ele subia e o rosto dele, quando descia, depois daqueles momentos, né? Com Deus, recebendo instruções, o rosto dele brilhava. E os israelitas ficavam com muito medo daquele negócio. Eles diziam, que homem é esse que sobe e desce com o rosto pegando fogo, brilhando, não é? Então, essa é a ideia de fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus, ou seja, sentar com o Senhor. Eu estou aqui trazendo muito para o âmbito humano, mas é esse o sentido, estar cara a cara com Ele. Não é? E, irmãos, versículo 6
diz que isso deve ser feito pela oração, essas petições, não é? Pela oração e pela súplica. Com quê? Com ações de graças. Vamos agora nos deter a isso aí. Não é? Porque petições nós já vimos, petições na realidade está relacionada a pedidos específicos diante de Deus. Nós já sabemos aqui que fazer conhecida diante dele que não é porque Deus não conhece, ele conhece, mas a ideia de estar face a face com ele. E oração e súplica com ações de graças. Nós sabemos que, dentre os princípios batistas, nós temos um que é o sacerdócio universal dos crentes. Não é? Ou seja, nós, eu e você, nós não precisamos de mediador, como na antiga aliança. O que ocorria na antiga aliança? A pessoa trazia a sua oferta, entregava ao sacerdote, e o sacerdote oferecia. Não é? Hoje não. Hoje nós já sabemos que o véu já foi rompido, de alto a baixo, não há nenhuma separação. Eu não necessito de sacerdote. Eu estou pastor aqui, mas a minha oração, ela, como a sua oração, ela chega livremente a Deus. E o nosso único mediador, quem é? É Cristo Jesus. Então, o princípio do sacerdócio universal dos crentes, nos tira esse foco que é colocado, muitas vezes, no que nós ouvimos aí. Olha, é a oração poderosa de fulano de tal, do pastor tal, do bispo tal, do apóstolo tal. Irmãos, a oração de um servo de Deus não é medida pelo seu título. Não é, por mais que líderes sejam importantes, e são, mas nós sabemos que essa oração e súplica com ações de graças, num primeiro ponto aí, isso não significa que seja colocado por mediadores. E nós sabemos que a oração, irmãos, é bom que se entenda isso, é muito mais para o nosso bem do que para Deus. Porque pergunto sinceramente, irmãos, em que Deus é beneficiado na oração? Ele precisa que nós oremos? Não. Porque nós já sabemos que Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Os propósitos dele serão cumpridos. Mas por que nós oramos? Oramos muito mais para nós mesmos. Como exercício de fé, como confiança, como até, quem sabe, um desabafo, muitas vezes, acontece nos Salmos. O salmista rasgando o coração diante de Deus, como a Ana fez também. Eu estou aqui falando das minhas tribulações, ela disse ao sacerdote, não é, a Eli, eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus. Então, isso nos mostra, irmãos, que oração desse aspecto aí, com súplica, tá bom? Grafe bem aí, porque a oração é no sentido geral, e a súplica ela tem um sentido específico, que eu costumo chamar de, a súplica geralmente deve ocorrer quando há uma extrema necessidade. Uma extrema necessidade. É algo que você está profundamente necessitado, aflito. E nós sabemos que essa súplica, então, enfatiza o sentido de uma extrema necessidade. E eu digo aos irmãos, quem está ansioso excessivamente, não está diante de uma extrema necessidade? Tá? Quem está aflito, profundamente aflito, não está diante de uma extrema necessidade? Então, nossas súplicas devem ser também concordantes, não é, com a vontade e propósito de Deus. Ou seja, nós devemos fazer súplicas, sim, conquanto que as nossas súplicas estejam coadunantes, né, coerentes, alinhadas com o que nós chamamos de vontade de Deus. E é bom que se entenda aí vontade de Deus. Vontade de Deus é o que Deus disse que eu posso pedir. E eu relembro aos irmãos, porque creio que já disse em outro momento, que o que é que está fora do alcance da oração? O que é que está fora do alcance? O que é que nós não devemos orar? Aquilo que está fora da vontade de Deus. Porque o que está fora da vontade de Deus não adianta eu orar. Porque eu não serei ouvido. Quem sabe até serei repreendido, né?
mas o que está dentro da vontade de Deus, coadunando com a vontade de Deus, eu vou ser ouvido sim, eu vou ser atendido, e muitas vezes não vou ser atendido como eu penso que será o melhor para mim. Então, irmãos, essa questão de oração e súplica nos traz muito esse entendimento de suplicar, é como se fosse, como eu li um escritor há um tempo atrás, é como se fosse um grito, um clamor. Alguém que grita, necessariamente não grita audivelmente, mas ela grita lá dentro. É um grito, é um pedido de socorro lá dentro. Então, é esse o sentido de súplica. Nós precisamos fazer orações com súplicas. Eu lembro lá do Salmo, quando os filhos, os músicos, né? os filhos de Asaf, junto também com Davi, eles permearam os salmos de pedidos. E um deles é: restaura a nossa sorte. Restaura-nos, Senhor, não é? Como as correntes do Negueb. Isso é uma súplica. Isso é um clamor, não é? E nós vamos perceber, então, o que é que significa ações de graças. Então, suplicar, orar, já com ações de graças. É preciso destacar, irmãos, rapidamente, de que ações de graça refletem-se em 3 aspectos, tá certo? Básicos. Ações de graças aqui. Primeiro, relembrar a providência de Deus no passado. Deus foi providente no passado. Então, quando eu oro agradecendo, eu estou voltando ao meu coração e à minha mente dizendo: olha, você já foi abençoado lá atrás. Volte o seu olhar para trás. Então, Deus foi providente lá atrás. Você se lembra? Lembra-se lá do que ocorreu e que você não teria condição de alcançar, que você clamou e que Deus lhe ouviu e lhe concedeu e fez providência na sua vida. Então, a ação de graça nos remonta ao passado. Mas a ação de graças também reflete submissão à soberania de Deus no hoje, no presente. Nós, quando agradecemos, Senhor, nós entendemos aqui que a sua soberania é tão maravilhosa que agora, para nós, no presente, nesse momento, ela está sendo aqui efetuada em nossas vidas e nós agradecemos por isso. Então, é uma submissão ao senhorio de Cristo no presente. E também ações de graças porque nós confiamos na suficiência dele, na provisão dele para o futuro. O passado, o presente e o futuro. E o versículo 7, então, e último, né? Ele diz: e a paz de Deus, vamos ler juntos, eu acredito que eu botei aí, juntos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, é-nos prometida a paz incomparável de Deus quando nós oramos. Está tudo ligado. Oração e súplica com ações de graças. Tem um versículo aí porque se colocou e nos ajuda, tá certo? Mas no manuscrito não tinha versículos 6, 7. Era uma continuidade. E a paz de Deus, e esse aí os professores de português sabem muito bem, não é? Que está ligando uma frase à outra. Esse aditivo, esse e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Então, é-nos prometida essa paz. Não se trata aqui de uma paz à custa de técnicas, né, de métodos para alívio da ansiedade. Isso cabe à psicologia. Um profissional de psicologia, um psicólogo, ele tem técnicas, né, que ajudam as pessoas a poderem trazer alívio em momento de ansiedade. Isso é ciência. E nós não desprezamos, não. Nós aceitamos e entendemos a importância, porque não há um conflito entre fé e ciência enquanto psicologia. Só que essa paz aqui, ela não é gerada pelos métodos. Os métodos de você poder relaxar,
e muito menos transcendentais. A meditação transcendental hoje, alguém falando há tempo atrás, dentro do material de escola do filho, foi pedido um colchonete. E ela pensou que esse colchonete seria algum momento de descanso, né? No recreio, não sei. E foi indagar. É bom a gente sempre questionar. Não há problema nenhum em questionar algumas coisas que a gente não está entendendo direito. E foi saber da escola. A escola, irmãos, ela adota um segmento, né, que é muito mais do que a teoria educacional, porque também nós sabemos que toda teoria ela tem um embasamento numa ideologia. E aquele colchonete ali era para a meditação transcendental dos alunos. Chegaram em determinado estágio, né, chamado estágio alfa, onde eles ali, através dessa meditação, que era levado para se ter uma educação, no entendimento deles, mais eficaz, só que nós não somos ingênuos e sabemos que a meditação transcendental, como ela é dita hoje, ela pode trazer benefícios, mas ela também tem uma ideologia. Então, o que é que eu estou colocando aqui para os irmãos? Que essa paz, ela não é essa paz aqui, colocada pelos métodos, pelas técnicas, é algo que vem de Deus. Ela provém de Deus, e a paz que excede todo o entendimento, ela provém de Deus. E não provém dessas técnicas, e nem de um momento que nós estamos passando. Porque há um cântico, inclusive, antigo, né, que nós entoamos lá, nossa geração de juventude, adolescentes, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Não é porque tudo vai bem. Porque se a sua paz e a minha paz está baseada nas circunstâncias, triste da nossa paz. Que paz tão efêmera, porque se nós formos colocar numa balança, nós, irmãos, parece que quase todos os dias nós temos alguma dificuldade. É natural. Então, João 14, 27, Jesus escrevendo, você pode ler comigo agora? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, essa paz que Jesus dá, provém dele, não é como a paz do mundo. Então, chegamos ao entendimento também de que o mundo, o sistema do mundo, pode trazer alguma paz. Agora, é uma paz efêmera, é uma paz passageira, é a paz de um momento, não é? É a paz daquela situação e depois passa e se instaura novamente o peso, né, de uma vida sem paz. Esta paz que Jesus prometeu não é, então, como o mundo. Essa paz é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, que não depende do momento, das circunstâncias, e muito menos, como falamos, aplicado por meios humanos, mas ela é real. A paz que Deus dá, essa paz que excede todo entendimento, ela é real, ela existe. Não é? Os crentes, nós, irmãos, experimentamos essa paz em nós. Não é? Nós entendemos disso. E se tem alguém que ainda não experimentou essa paz, não sabe o que é essa paz, precisa saber. Porque é através da dádiva de Cristo Jesus. Quando oramos, nós temos paz. Então, irmãos, quando nós suplicamos, oramos, fazemos petições ao Senhor, nós temos paz e não inquietude. E quando oramos, nós descansamos naquele a quem colocamos as nossas súplicas, as nossas petições. Se oramos e ficamos com o coração inquieto e sem paz, tem algo errado. Porque quem sabe até a gente fez uma oração errada. Errada. Conteúdo errado. Nós pedimos algo e o Espírito Santo está dizendo, olha, isso aí que você está colocando não vai atender. Você quer isso para quê? Por que é que você está pedindo isso? Não é? E nós não sentimos paz. Quando estamos diante de decisões,
na nossa vida, nós ficamos com uma inquietude se tomamos uma decisão errada. E quem sabe não colocamos diante de Deus para fazer. Pode ser algo da nossa vida, né? Uma venda que fazemos, uma compra que fazemos, uma viagem até que vamos fazer. Ficamos com o coração inquieto. Uma decisão que tomamos em família. Então, aqui, irmãos, tal como a sentinela, esta paz guarda os nossos corações e mentes. A paz guarda. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Coração que é a essência do ser. Não apenas de emoções, mas do ser. E as nossas mentes em relação ao quê? A pensamentos. Sentimentos, você pode até dizer assim, que são do coração, e pensamentos da mente. Mente e coração. São dois locais onde as lutas, as maiores batalhas que travamos acontecem. Nossa mente e em nosso coração, e não esse coração aqui de carne, mas o coração decisão. E aí, irmão, nós chegamos a algumas considerações finais dentro desse tema, dessa explanação bíblica. Nada de ansiedade, tudo em oração. Colocando primeiro que estar ansioso é o problema que nos é dito para jogar fora, para abandonar. Nada de ansiedade. Então, estar ansioso deve ser lançado fora. É um entulho. Segundo, a oração é a prática que devemos adotar. Prática. Às vezes nós temos até uma teoria muito boa sobre oração, uma teologia boa de oração. Nós sabemos a quem orar, como orar, né? Sabemos isso na teoria. Mas a prática da oração não ocorre. Eu vou dizer para os irmãos um negócio aqui, e vou dizer para incentivá-los, não é para que ninguém faça juízo de valor. Eu confesso, irmãos, que já houve tempo que eu orei mais. Houve tempo que eu dedicava mais, porque a questão é de prioridade. É de você dedicar tempo, porque vamos rapidamente, que não é o foco aqui da mensagem. Mas como era a adoração do Antigo Testamento? Era a adoração prática. As pessoas vinham, construíam altares, né? Mas olhe que tinha todo um processo. Alguém queria dar a Davi, né, um terreno de graça. Disse, não, meu rei, pode fazer aí. Ele disse, não é assim não. Eu vou comprar, vai ter que ter um preço para eu dedicar aí. Porque o Senhor exige, não é, todo um processo, um cuidado às pedras, o colocar. Era todo um ritual, sim, podemos chamar. Então era algo muito prático. Era uma adoração prática. Chega no Novo Testamento, não é que essa coisa de meditação, porque isso lá no Antigo Testamento já existia também. Já ocorria. Mas no Novo Testamento nós já temos essa adoração firmada e essa oração firmada na meditação, no colocar diante de Deus, na quietude, de entrar no quarto, fechar a porta, não é? Nós já temos isso de forma muito mais intimista. Então, a oração é a prática que devemos adotar. E terceiro e último, a paz é o resultado prometido por Deus. Há uma promessa de Deus. Quando nós oramos, nós temos paz. Quando suplicamos, devemos ter paz. Por isso, bem diz o hino do cantor cristão, não é? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Lembra? Coração e mente? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, irmãos, eu finalizo com a frase que eu disse que aqui é minha, né? Oração não é tudo, mas tudo devemos levar a Deus em oração.
Amém, meus irmãos? Nós queremos orar e depois, ministra Malu, se pudermos entoar esse hino, me faz lembrar que é 154, 155. Deve ser 155, né? E o 154 é firme nas promessas, né? Então, vamos orar, irmãos, nesse momento. Nada de ansiedade, tudo em oração, ou seja, uma vida de oração que nós tenhamos. Uma vida de oração. Alguém estava conversando comigo hoje no gabinete e até tendo um entendimento equivocado do orar sem cessar. Eu digo, não, meu querido, deixa eu lhe explicar. Esse orar sem cessar aí, não é que você deve passar as 24 horas do dia, quem sabe só reservando 8 horas para dormir e orando o restante, não. Como a gente pensa, não. É uma vida de oração. Nós temos uma vida de oração. Tudo que fizermos seja permeado de oração. Não é? É nesse sentido. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa noite. Nós, ó Deus, entendemos que a oração é algo maravilhoso que o Senhor nos deu. É esse canal, essa ponte, para que possamos fazer uso em todo o tempo. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela mostra o norte para que possamos seguir. Dá-nos, ó Deus, a graça de cumprirmos, de praticarmos o que nós ouvimos nessa noite. Que a nossa vida seja uma vida impregnada de oração. Seja um caminhar, um andar, não na ansiosidade, mas um andar na súplica, na oração, nas petições, com ações de graças, para que possamos experimentar também a paz que excede todo o entendimento e diz ao nosso coração para se aquietar nas promessas que o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso para cumpri-las. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus.